Muito bem, a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Gênesis, capítulo 48, do versículo 17 até o versículo 19. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. O versículo 18, e José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, no caso, o Manassés. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Só para você se situar aqui no contexto, o Jacó tinha sido levado por José lá no Egito, em uma terra chamada terra de Gósen. O José já tinha alcançado a promessa que Deus lhe havia feito, se tornando o primeiro ministro daquela grande nação. E quando ele assumiu essa posição de destaque, de honra, quando a palavra de Deus, os sonhos que Deus havia dado acerca dele se concretizaram, ele agora se importou com a sua família. Ele trouxe o seu pai, junto com os seus irmãos e os familiares dos seus irmãos, ao todo era de 70 a 80 almas, e pediu para Faraó uma terra, a fim de que eles cultivassem, plantassem, colhessem, apacentassem o seu gado e vivessem naquele período de seca. Havia um período de seca por toda a região ali do Oriente Médio. Então as nações iam até o Egito em busca desse amparo, em busca de uma vida melhor para que não morressem de fome. O José trouxe o seu pai, um homem já velho, um ancião, uma pessoa que teve inúmeras experiências com Deus. E tão logo que Jacó percebeu que a sua vida estava se findando, que a sua jornada aqui na terra estava chegando ao fim, a Bíblia diz que ele chamou José, chamou os seus netos, que no caso era o Manassés e o Efraim, filhos que José teve com a mulher chamada Potífera, a sua esposa que Deus deu para ele lá na terra do Egito, e o Jacó chamou o filho e os netos, e diz a Bíblia que ele colocou a mão direita, a mão da destra, sobre a cabeça do mais novo deles, o Efraim, e a sua mão esquerda sobre o primogênito, o mais velho. E ele começou a profetizar, a lançar bênçãos sobre o seu filho José e os seus netos. A hora que o José viu aquela cena, ele pensou, por causa da idade, o pai está desgastado e ele cometeu um erro, cometeu um equívoco. Porque ele deveria colocar a mão direita, a mão da destra, da força, sobre o mais velho, que é o Manassés. Ao contrário do que ele havia feito. E o Jacó protestou dizendo, não, meu filho José, eu não estou biruta não por causa da minha idade, eu ainda sou uma pessoa sóbria. E eu estou abençoando o menor antes do maior, porque Deus quis que assim fosse. É pela soberania divina que eu estou me dirigindo primeiro a Efraim, porque ele será uma grande nação, será muito honrado pelo Senhor, e por fim, e por último, a Manassés. O que eu queria que você entendesse, meu amado telespectador, com essa palavra, é que
esse bom costume de ministrar bênçãos deve ser adotado por nós nos dias de hoje. Se você veio de uma família simples do interior, você observa que os mais antigos têm esse costume de ensinar os seus filhos a pedir bênçãos para eles e para as pessoas mais velhas. Até antes de dormir, às vezes o filho pede bênção para o pai, pede bênção para a mãe. Quando se encontram, pede bênção. Quando estão saindo, pedem bênção. Então, esse costume antigo, que faz parte de uma tradição já em muitas famílias, é algo bíblico. Nós já vemos isso na palavra de Deus. Os patriarcas faziam assim. O Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó. E agora o Jacó, antes da sua partida, estava abençoando o seu filho José e os seus netos. Depois ele chamou todos os outros filhos e abençoou conforme o Espírito Santo dirigia ele a fazer. Meu amado amigo e amiga, nós temos da parte de Deus um mandato de abençoar e não podemos abrir mão disso. No livro de Números, capítulo 23, versículo 20, o Balaão diz: eu recebi da parte de Deus um mandato, um veredito de ministrar bênçãos. E eu não posso agora revogar, eu não posso reter as bênçãos que Deus graciosamente me deu. A minha despensa está cheia de benefícios e eu preciso dispensar esses benefícios. Você não foi chamado para praguejar, para amaldiçoar ninguém. Negativo. Você foi chamado para abençoar as pessoas. Misericórdia. Eu já vi casos de pregadores que são usados até pelo maligno, não por Deus, para ficar amaldiçoando a vida das pessoas. Não. Isso não é conforme a sã doutrina do Evangelho. Isso não condiz com a vida e o ministério de Cristo, como nós lemos nos Evangelhos. De maneira alguma você vai dispensar maldições, agouro para quem quer que seja. Muito pelo contrário. Quando você abrir a sua boca, faça como Jacó, para dispensar bênçãos àqueles que estão ao seu derredor. Mas, pastor, as pessoas da minha família são más. Como que eu vou falar bem delas ou desejar o bem para elas? Mas é para isso que nós fomos chamados. Pode ser que o filho esteja no álcool, nas drogas, pode ser que o filho esteja na prostituição, mas você, pai, você, mãe, vai dizer: o meu filho é uma bênção, o meu filho é herança do Senhor, é semente de bendito, de poderoso. Ele vai crescer, vai fazer a faculdade, vai estudar, vai construir uma família e terá um futuro promissor. As nossas palavras têm poder. Olha o exemplo de Jacó. Ele abençoou os seus filhos e abençoou os seus netos. Além disso, eu queria que você observasse também como Deus faz as coisas. O mais novo não tinha o direito à primogenitura. A primogenitura era de Manassés, mas as maiores bênçãos foram dispensadas para ele. É o que acontece nos dias de hoje. O apóstolo Paulo diz: irmãos, vejam a nossa vocação, não são muitos os sábios entre nós. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E aí no final, Paulo completa dizendo: a fim de que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. O José não entendeu. O mais novo vai ser abençoado com a destra de Jacó e depois o mais velho? Deveria ser o contrário.
aos olhos naturais, mas é isso que Deus faz. Deus usa aqueles que não eram nada e faz deles uma potência em suas mãos. Pessoas abandonadas, que estão até à margem da sociedade, esquecidas. O Senhor entra em cena na vida delas e fazem delas grandes ganhadores e ganhadoras de almas. Fazem delas campeões. Os fracos, Deus dá a força deles e faz deles fortes. Os que são loucos, Deus dá a sabedoria deles e faz dessas pessoas as pessoas sábias deste mundo. Então eu quero que você compreenda isso. Talvez você olhe para a sua vida, para as suas condições e você diz: quem sou eu para Deus me usar, para Deus contar comigo? As pessoas que Deus escolheu no Antigo Testamento foram escolhas inusitadas. Quem foi o Gideão para que Deus o escolhesse? Quando Deus escolheu ele na missão de libertar Israel do jugo dos midianitas, o Gideão disse: eu, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, da menor das tribos, a tribo de Benjamim. Mas Deus disse: ô varão valoroso, vá nessa força porque eu sou contigo. A força de Gideão vinha de Deus. E com 300 homens, ele operou um grande livramento ao povo de Israel. Não havia espaço para a carne se gloriar. É por isso que Deus faz escolhas inusitadas. Ele usa quem Ele quer, para que o homem não roube a glória dele. Você que está me assistindo é a pessoa certa para Deus usar. É a pessoa propícia para Deus fazer uma grande obra. Talvez você fique aí se depreciando a si mesmo, dizendo: quem sou eu? Qual é a minha capacidade? Mas não se esqueça, a sua capacidade vem de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, não que somos capazes de coisa alguma, mas a nossa capacidade vem da onde? Vem do alto, vem do Senhor. Então a primeira lição é isso: seja um abençoador, uma abençoadora. Não se pode, de uma fonte de água doce, beber água salgada. E nem de uma fonte de água salgada, beber água doce. Se você for no mar, você vai encontrar água salgada. Agora, se você for num rio, numa nascente, você vai encontrar água doce. Se você tem a água doce do Espírito Santo, você vai transmitir só bênção para as pessoas, como Jacó fez. Agora, se você tem a água salgada do mar, você vai transmitir só coisas ruins, vai viver praguejando, amaldiçoando os outros e produzindo problema na vida de outras pessoas. Você tem bênçãos para dar, então dispense elas como Jacó fez. Não se esqueça, Deus escolhe pessoas inusitadas para que todo louvor, para que toda honra, para que toda glória seja dele. Era para o menor, para o Efraim, ser abençoado com a bênção da primogenitura. Conforme a vontade de Jacó? Não. Conforme a soberania de Deus. Porque Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Nos céus e na terra, Ele é Senhor e Ele faz tudo o que Ele bem quer e deseja fazer. E para a gente encerrar, se coloque um pouquinho na posição de Manassés. Ao longo de toda a sua vida, ele viu o seu irmão mais novo se despontando mais do que ele, que no caso era o Efraim. Ele deveria se alegrar. Pode ser que seja difícil, quando uma pessoa está andando na carne, se alegrar pelas conquistas dos outros. Mas quando você é de Deus e você anda no Espírito, você se alegra com aqueles que se alegram, você chora com aqueles que choram. Se você vê uma pessoa sendo honrada e abençoada, você não fica com inveja, você não fica com ciúmes. Mas muito pelo contrário, você louva a Deus pela vida daquela pessoa e faz votos pelo sucesso dela. Esse é o espírito do Evangelho. Você se alegrar com aquelas pessoas
que Deus está honrando e abençoando. Tem alguém na sua família que está sendo agraciado? Se alegre com aquela pessoa. Não seja um invejoso, porque você está causando mal para si mesmo. Sendo assim, se comportando dessa forma. O Efraim foi o segundo filho que Deus deu para o José. O Manassés foi o primeiro. E ele nomeou o Manassés assim, porque ele disse: Deus me fez esquecer a maldade que os irmãos fizeram para comigo. E o Efraim, ele deu esse nome, dizendo: Deus me fez crescer na terra da aflição. Se você tem sofrido perseguições e ameaças, pessoas estão tentando prejudicar você, gere um Efraim. Diga: Deus vai me fazer esquecer todo o mal que já fizeram contra mim. E gere também um Manassés. Você está na terra da aflição, o ano não começou bem para você? Pois bem, é na terra da aflição que Deus há de fazer você crescer. Fique com essa palavra em seu coração. Eu convido você para orar agora juntamente comigo. Se você tem na sua casa uma facilidade para pegar um copo com água, aproveite a ocasião e pegue, porque eu vou consagrar as águas também a Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela sua palavra, por essas lições que o teu Espírito ministrou aos nossos corações. E nós vemos aqui as 3 facetas da vida abundante. A primeira é Jacó, seguindo o exemplo dele, que abençoou os seus filhos e os seus netos. Nós temos a condição de abençoar. O Espírito do Senhor está em nós e nós fazemos isso. Eu abençoo essa pessoa que está me assistindo agora. Eu consagro a Ti as águas e eu te peço, ao beber dessas águas, cure os que estão doentes. Manifesta-te com o Teu poder, restaurando a saúde dessa pessoa. Como Jacó abençoou com a bênção que o Senhor lhe tinha dado, eu faço isso em favor de todos os telespectadores que estão nos acompanhando. A segunda faceta da vida abundante nós vemos em José, porque ele entendeu a soberania de Deus. Ele entendeu que Deus escolhia o Efraim como primogênito para receber a bênção ao invés de Manassés. Ah, meu Deus, há muitas coisas que fogem do nosso controle, porque o Senhor é soberano. E nós simplesmente nos curvamos à Tua grandeza, ao Teu querer, aos Teus desígnios, pois o Senhor faz todas as coisas segundo o beneplácito da Sua vontade. E nós Te louvamos sempre que observarmos, que contemplarmos o sucesso do nosso semelhante, nós nos alegraremos com ele, porque chegará também a nossa vez e a nossa hora. Que esse espírito do Evangelho, de se alegrar com os que se alegram, ele esteja permeado, infiltrado em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que teve a oportunidade de abençoar as águas, beba elas com fé em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus.